te exaltamos, Senhor. El Shaddai, o grande Rei. O grande Rei tu és. O teu nome é exaltado acima de todos os nomes. O teu trono é elevado acima de todos os reinos. O teu lugar é exaltado, pois tu és santo, pois tu és tremendo, tu és maravilhoso, Senhor. O teu lugar é exaltado. Rei, o meu lugar é aos teus pés. Meu lugar é aos teus pés, meu Rei. O meu lugar é aos teus pés. Meu lugar é aos teus pés, Rei. O meu lugar é aos teus pés, meu Rei. Senhor, teu lugar é aos teus pés, Rei. E o meu lugar é aos teus pés. Teu lugar é aos teus pés, meu Rei. E o meu lugar é aos teus pés. Meu lugar é aos teus pés. Glória a Deus, boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Você está bem? Glória a Deus. Eu digo que ainda vai melhorar. Amém? Glória a Deus. Que bom servir ao Senhor. Amém? Que bom exaltar o nome do Senhor. Amém? É na presença de Deus que nós somos fortalecidos. Amém? Na presença de Deus nós somos renovados. Amém? Você está aqui? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quando estamos reunidos como igreja, a Bíblia diz que a unção de Deus, ela vem de um modo mais forte ao nosso coração. Amém? Então se prepare, porque você está aqui como um corpo. Amém? Eu digo, desde já você deixa a tua mente preparada. Amém? Para que a palavra de Deus que vai ser ministrada, ela possa alcançar o fim para o qual ela foi enviada. Amém? Pastor João Roberto diz, já que você veio, então receba tudo. Amém? E você fez o maior esforço, saiu de casa, se arrumou no dia de domingo, né? Então, não deixa que nada roube aquilo que você veio alcançar aqui. Amém? Você veio aqui com um propósito de Deus. Deus te chamou para esse lugar, para falar o seu coração. Amém? Aleluia. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas Deus vai falar com você. Amém? Você não vai sair daqui o mesmo, a sua vida vai ser transformada a partir do poder da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Uma só palavra muda todo o curso da tua vida. Amém? Um dia eu ouvi a palavra e ela mudou todo o meu caminho.
Amém? Eu recebi a Jesus, fui salvo e minha vida mudou completamente. Mas todos os dias eu sou salvo pela palavra. Todos os dias, irmãos, a palavra me salva. Porque essa palavra salvação, ela significa preservação. Ela significa cura, libertação. Tem um vasto significado essa palavra salvação. E todo dia, pelo poder da palavra, eu sou liberto. Pelo poder da palavra, eu sou salvo. Amém? A minha mente é renovada. Amém? Eu compreendo o plano e o propósito de Deus. Eu desfruto da graça de Deus por meio da palavra. Amém? E isso vai afetando todo o meu ser, todo o meu espírito, alma e corpo. Amém? E quando eu estou com vocês, irmãos, na igreja, aí é que o negócio é bom mesmo. Amém? Quando eu estou reunido com a igreja, eu me sinto mais fortalecido. Amém? Eu me sinto motivado. Hoje pela manhã nós tivemos um treinamento aqui. Começou 9 da manhã para terminar meio-dia, mas a gente não tinha vontade de terminar. Eu não estava com vontade de terminar aquele treinamento. Porque é tão bom estar em unidade, estar com os irmãos, a presença de Deus se manifesta e nós somos agraciados por Deus. Amém? Então, já que você veio, receba. Amém? Já que você veio, fica vigilante na tua mente. Saiba que quando a palavra de Deus é ministrada, Jesus mesmo, ele falando, ele ministrando, ele pregando, o próprio Jesus disse que enquanto ele estava falando, Satanás vinha para roubar a palavra que ele ministrava. Você acredita nisso? O próprio Jesus, você imagina a gente ministrando, né? Se Jesus falando, irmãos, e Satanás queria roubar a palavra das pessoas, amém? A história não mudou, Satanás é o mesmo. Amém? E nós continuamos como seres humanos, propensos e passíveis dessa investida de Satanás. Precisamos vigiar, fazer do nosso coração uma boa terra, para que a palavra de Deus repouse. Amém? Glória a Deus. Você que está aqui pela primeira vez, dê um sinal, assim com a mão. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tem muita gente. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Eu gostaria de vê-los melhor. Amém? A nossa igreja quer receber vocês com alegria. Glória a Deus. Ficamos felizes com vocês aqui junto conosco para receber a palavra de Deus. É uma honra para nós. A igreja vai receber vocês com alegria. Amém, igreja? Como nós dizemos a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Fiquem à vontade. Tenho certeza que vocês vão ser alcançados hoje pelo poder da palavra de Deus. Obrigado. Aleluia. Onde estão os aniversariantes dessa semana? Eric. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Niele. Glória a Deus. Helenice, está com vergonha? Venha. Mas entregaram ali, né? Aleluia. Mulher de Deus. Venha cá. Tem mais gente? Erileide. Oi? Foi domingo, eu estava lá no encontro, no Poropopó, né? Glória a Deus. Amém. Quantos estão felizes com os nossos irmãos? Queria chamar aqui a irmã Mona Lisa para fazer essa oração. Vocês se preparem aí. Aleluia. Brincadeira, viu, irmãos? Você pode estender suas mãos. Cada um deles é bênção para as nossas vidas, amém? Você pode começar a orar pela vida deles, desejando tudo aquilo que você deseja para a sua própria vida, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela vida dos nossos irmãos. Sabemos, Pai, que houve um crescimento, Pai, houve um avanço, mas nós sabemos, Pai amado, que há um grande avanço, Pai, nesse novo ano, Pai, um ano de conquista, um ano de saúde, um ano de paz, um ano de prosperidade, Pai. Muito obrigada pelo crescimento espiritual na vida deles. Muito obrigada, Pai, pela unção sobre eles, Pai, despedaçando todo o jugo. Nós declaramos, Pai, todo o empecilho, Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem tentado roubar, aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai, caindo por terra em nome
nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, os olhos do entendimento deles sendo iluminados a cada dia, Pai. E eles crescendo e avançando, Pai, com alegria. Não desanimando, Pai, não desanimando. Crescendo com alegria, Pai, recebendo mais do Senhor para a vida deles, Pai. É isso que nós declaramos, Pai, avanço, sucesso e prosperidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, parabéns. Eu sei que essa data vai ser multiplicada muitos e muitos anos, por causa da presença de Deus em vocês, amém? A presença de Deus afeta até o nosso corpo mortal, irmãos, amém? Se nós soubermos acatar a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, e por essa habitação, os nossos corpos mortais são vivificados por esse Espírito. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos coletar os dízimos, as ofertas. Aleluia. Eu sei que você já está preparado, está só na expectativa. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa igreja, é uma igreja fiel. Paulo, ele fala nessa mesma passagem aqui, no capítulo 9, sobre os irmãos da Acaia, de que ele não precisava falar muito sobre essa questão de oferta, porque eram irmãos que estavam preparados, né? Ele disse que o povo da Acaia estava preparado para ofertar. E eu sei, irmãos, eu tenho visto a sua fidelidade nessa área, e também não é necessário falar muita coisa, mas mesmo também Paulo dizendo que não falaria, falou. Amém? Porque é segurança ouvir a mesma coisa. Amém? É segurança nós entendermos a cada dia. Porque, como eu falei, a cada dia Satanás tenta nos roubar. Amém? Todos os dias Satanás imprime um esforço para nos tirar a bênção que já é nossa. Não é? Então, se nós estamos renovando a nossa mente com a palavra, nós não seremos roubados. Amém? Pelo contrário, nós destruiremos os ardis e os levantes de Satanás contra nós. E esse momento de dizimar e ofertar é um momento, irmãos, onde nós somos muito atacados. Onde existe todo um conjunto de esforço, inclusive doutrinário, para desfazer, para privar o povo de Deus do melhor. Amém? Você sabia que quando não dizimamos e ofertamos, nós estamos perdendo o melhor de Deus? Nessa área da finança, nós estamos deixando de ganhar. Se você não dizima e não oferta, você não vai para o inferno não, irmãos. Amém? Você continua sendo salvo, continua sendo de Deus, mas Satanás está conseguindo roubar você de algo que já é seu. Amém? Porque a Bíblia diz aqui no versículo 6, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então veja bem, existe uma ação de semear. Paulo está falando sobre ofertas aqui, e ele fala da hora da oferta como uma semeadura. Amém? Veja bem, se um agricultor não plantar, ele não colhe. Amém? Então, quando Satanás consegue impedir você de ofertar, ele está impedindo você de plantar no reino espiritual. Você está entendendo? Você entendeu isso? Então, o agricultor, se ele não planta, ele continua vivo. Amém? Mas uma hora a semente dele acaba e ele vai passar necessidade. Amém? Então ele diz, aquele que semeia, colhe. Você é um semeador? Amém? Nunca deixe ninguém roubar de você. Amém? Essa bênção de agir sobre a palavra de Deus, dizimando e ofertando. Em nome de Jesus. Amém? Você pode orar junto comigo? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos de dizimar e ofertar na tua obra. Reconhecemos que é o Senhor que nos tem dado todas as coisas e queremos te louvar, te honrar,
te glorificar através dessa ação, Pai, dizimando e ofertando no nome de Jesus, o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está preparado para receber a palavra? Amém. Queria chamar aqui a irmã Clícia. Antes de, eu queria, na verdade, pedir desculpa a ela diante de vocês todos, né? Normalmente ela não chega atrasada nos cultos, a culpa foi nossa. Queria pedir desculpa, foi um desencontro de informações. A gente recebeu a informação que ela estava no Hotel Ibis, e eu mandei o irmão pegá-la lá na beira-mar, só que ela estava lá no Iguatemi, no hotel lá no Iguatemi, o mesmo nome do hotel, né? Então houve esse pequeno atraso, mas ela não atrasa, eu sei, eu conheço. Eu conheço o pessoal do meu ministério, né? A Clícia
faz parte da liderança do nosso ministério. É uma honra receber você aqui, professora da Escola de Ministros e ministra para a gente lá nas reuniões de pastores e de ministros. E eu sei que você vai ser grandemente abençoado nessa noite. Amém? Então, como eu falei para você, prepara o teu coração, deixa tudo prontinho para que Deus possa semear uma palavra que vai trazer fruto no teu coração. Seja bem-vinda, é uma honra para nós. Amém? Aleluia. Posso subir aqui? Glória a Deus. Obrigada, viu, queridos? Boa noite. Ai, eu falei, não é possível que eu vou perder esse culto. Ai. Queridos, para a gente começar, eu queria contar a história de um filme que eu assisti há um tempinho atrás. Eu não sei se você já assistiu. Chama O Jardim Secreto. É antigo, bem antigo. Não sei se você já viu. É um filme de criança. E eu procurei esse filme para assistir um dia com os meus filhos. E quando a gente começou a assistir o filme, eu gostei mais do que eles. Não sei se isso acontece com você, mas eu gostei mais que eles. E é uma história bem interessante, eu queria contar para vocês, para a gente começar, porque eu acho que eu creio que vai edificar você. Amém? Esse filme, ele conta a história de uma menininha que ela perde os seus pais num acidente de navio. E ela sobrevive, só que ela não tem irmãos, os pais morreram, né? E ela vai morar na casa de um tio, só que ele não é tio de sangue. A esposa dele era irmã gêmea da mãe dela. E só que essa tia dela também já tinha morrido, então ela foi morar na casa desse tio. Só que era uma casa enorme, parecendo um castelo. E ela foi morar lá e os empregados daquela casa receberam ela, só que o tio nem aparecia para vê-la, né? E só os empregados que cuidavam dela. Eu estou passando frio em Fortaleza. Será que a gente pode fazer alguma coisa com esse ar aqui? Que coisa, pessoal. Fortaleza é quente, mas eu só passo frio nessa cidade. Aí, continuando o filme, aí ela criança, né, bem curiosa e tal. Só, de repente, ela começa a ouvir nas madrugadas uns gritos. E ela, bem curiosa, vai atrás para descobrir o que é. E ela descobre que é um menino da idade dela, mais ou menos da idade dela, que ficava preso num quarto. E ela vai descobrindo, ela começa a se aproximar dele, e ele, não se aproxime de mim, você tem germes, você vai me contaminar. E o menino só ficava na cama. E ela descobre que aquele menino, ele nasceu prematuro. A mãe, que era a tia dela, né? Parece que ela teve uma queda, e por causa dessa queda, um bebê nasceu e a mãe morreu no parto. Então, ele nem conheceu a mãe. E ele nasceu muito pequenininho, muito frágilzinho. Então, o pai pediu e os médicos, né? Era um filme bem antigo, né? Que mostra naquela época que tinha castelos e reis e tudo. E coloca aquele menino no quarto, porque eles achavam que ele ia morrer a qualquer momento. Então, ele é criado dentro de um quarto. E naquela época, a medicina, né, não era assim muito desenvolvida, não era nada desenvolvida. E eles achavam que o ar puro, o sol, ia ferir aquele menino. Então, aquele menino cresceu deitado numa cama, ele era branco. Ela falava, você é branco como uma vela, né? Branco, fechado dentro daquele quarto, sem amigos, nunca tinha ido para a escola. O pai dele praticamente não ia visitá-lo lá no quarto. E ele ficava lá, preso, fechado naquele lugar. E aquela menina começou, não, você tem que ver o sol, você é muito branco. E um dia ela abriu a janela, né? E ele ficou bravo, não, você não pode fazer isso. A janela tinha madeiras assim pregadas e tal. Mas ela começa a contar para ele a respeito da vida.
que tem do lado de fora do quarto dele. Então ela começa a falar assim, olha, aqui na casa do seu pai tem muitos jardins. E eu falei com o seu pai, ele me disse que ia dar um jardim para mim. E ele falou, você falou com o meu pai nem vem me ver, e você falou com o meu pai? E ela falou, eu falei. Porque ela conseguiu falar com esse tio pouquíssimas vezes. Ele nem olhava para ela, ele era meio corcunda, assim, andava baixo, não queria nem olhar, um semblante triste. Mas ela falou assim, eu só quero te pedir uma coisa. Ela falou para o tio, eu quero um jardim aqui do seu castelo. E ele falou que ela podia escolher um jardim, só que ela já estava de olho no jardim. Tinha um jardim, era um castelo muito grande, mas tinha um jardim que ele era todo fechado, murado, e ela acabou descobrindo um jeito de entrar ali, gostou daquele lugar. Então, quando ela pediu para o tio, ela já sabia o que ela queria. E quando ela contou para o primo, aí o primo, mentira sua, ela é verdade. E olha, naquele jardim, eu vou cuidar daquele jardim, ele vai ficar lindo. E ela ficava estimulando ele para contar as coisas que tinham lá do lado de fora. E o dia que as empregadas do castelo descobriram que ela estava conversando com o menino, mas elas fizeram um escândalo. Você vai matar ele. Ele não pode conversar com ninguém. Você tem que usar máscara, você tem que usar luva para poder entrar aqui e tal. E ficaram bravos, proibiram a menina de ir lá, só que ela continuou indo escondida. Essa menina, ela também fez amizade com um outro gurizinho que tinha, que ele era irmão de uma das empregadas. E ele entendia tudo de planta, ele entendia tudo de jardim, de animais, e ele ajudou ela a cuidar daquele jardim. Enfim, o jardim começou a florescer e tal, e a menina continuava visitando escondido o primo. E sempre ia contando as novidades. Ela falava para ele, você precisa ir lá de fora, você tem que ver o que está acontecendo. E o menino falou que ia, então ele falou para as empregadas, eu vou e eu vou com ela. E as empregadas ficaram doidas. Seu pai está viajando, você não pode fazer isso, você vai morrer, não sei o que, aquele escândalo. E não queria que ele fizesse nada, e pegaram a cadeira de roda, tinha uma cadeira de roda e colocaram, parecia mais sabe aqueles carrinhos, é um carro de 3 rodas, na verdade, parecia quase um triciclo, né? A cadeira de roda dele, e levaram ele na cadeira de roda, e eles acabaram levando ele para esse jardim, e ele começou a participar da plantação daquele jardim, aquele jardim foi florescendo, a estação foi mudando, e o jardim foi ficando aquela coisa mais linda, e o menino, todos os dias, agora, ao invés de ficar no quarto, ele começou e ele começou a ficar animado, ele era mal-humorado, ele era chato, ele chorava o tempo todo, mesmo tendo aí por volta dos seus 8, 9 anos, ele chorava todo o tempo, mas parecia um bebezinho. Mas agora que ele estava tendo contato com o sol, tendo contato com aquele jardim, conversando com a menina, ele começou a pensar diferente, a ver as coisas, então ele começou a rir, ele nem ria. Aí ele não chorava mais, ele ria, e eles levavam ele naquela cadeira de roda, colocavam ele lá sentado na grama, e ele ficava, de certa forma, ajudando. E um dia eles estavam lá no jardim, e apareceu eu acho que era uma ovelhinha, era um bichinho desse, uma ovelhinha, que tinha acabado de nascer. E você já viu quando um bezerrinho, ou um cavalinho, como é que fala de cavalo? Potro, né? Eu fiquei com medo de falar errado, mas é isso aí, né? Então, um potrinho, né? Nasce, né? Uma ovelhinha. Quando você vê, você já viu como é que é? Quantos aqui já viram? Quando nasce, quando eles começam a andar. Eles estão todos assim, dobrados, né? Aí eles vão se esticando e eles vão se equilibrando, até que eles se equilibram meio assim, e de repente eles andam. E uma ovelhinha tinha nascido e ele ficou olhando. E o menino, que era o tal do doente, né? Junto com os outros dois, a prima e o amigo da prima, eles começaram a olhar aquele gurizinho, aquele bebezinho de ovelha. E eles ficaram olhando, e quando ele levantou e andou, eles ficaram olhando para o bebezinho, para a ovelhinha, o filhotinho, e olhava para o menino doente, olhava para a ovelhinha, olhava para ele, e eles falaram, por que você também não tenta? Porque ele não andava.
Ele falou, mas minhas pernas não funcionam, minhas pernas são doentes. Aí a menina olhou para ele e falou assim, quem disse que a sua perna é doente? A sua perna é igual à minha. E eles pegaram e levantaram o menino, e o menino fez assim, e não é que o menino andou? Quase que a gente dá um glória a Deus, né? Mas não foi cura divina, então a gente não fala nada. Mas o menino começou a andar. Só que ele fingia que não estava andando. Ele só andava no jardim. Quando ele ia para casa, ele continuava, porque ele queria fazer uma surpresa para o pai dele. E teve até um dia que ele estava sentindo uma dor lá, e as empregadas acharam que era da perna e vieram com pressa, porque achavam que ele não andava. E ele, ai meu Deus, ele já não sabe, porque ele sentia tudo. Elas achavam que ele não sentia a perna, olha só. E o dia que o pai chegou, o pai viu ele brincando, viu ele no jardim, viu o jardim todo transformado, florido, e viu o menino andando. E o menino saiu correndo e abraçou o pai, aquela cena emocionante. Por que eu estou contando esse filme para vocês? Contei até o fim, né? Então já estraguei a brincadeira, né? Se você quisesse ver, já estraguei. Mas eu estou te contando, querido, por um motivo. Eu achei um espetáculo a história desse filme, porque é a história de um menino, e que desde o dia que ele nasceu, todo mundo achava que ele não podia viver, que ele não ia sobreviver. E na medida que o tempo ia passando, todos tratavam ele, o pai, os empregados, os médicos, tratavam aquele menino como um menino doente. E porque eles tratavam o menino como um menino doente, ele era doente. Eles tratavam aquele menino como se ele não pudesse andar, então ele não andava. E o que eu quero trazer para vocês nessa noite é que existem coisas que nós temos feito na nossa vida, na nossa família, nas nossas amizades, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, né, marido, mulher, com os filhos, com os pais. Tem alguns relacionamentos que a gente tem estabelecido na nossa família e no nosso trabalho e outros tipos de relacionamento, que a gente tem olhado para as pessoas como se elas fossem incapazes de fazer algumas coisas. Só que na medida que a gente trata a pessoa como incapaz, você sabia que de tanto a gente dizer para alguém que ela é incapaz de fazer algo, ela começa a se sentir incapaz e ela começa a agir como se ela fosse incapaz? Você sabia que tem filhos que os pais, quando ouvem falar do filho, como o filho é, quando o pai começa a ouvir a respeito do filho, o pai fala, você está falando do meu filho? Esse nem parece o meu filho, que em casa ele é assim. Porque em casa o filho é um reflexo do estímulo que ele recebe. E lá fora talvez ele tenha tido outros tipos de estímulo, talvez estímulos ruins, antibíblicos, e ele tem reagido de acordo com aqueles estímulos, porque em casa ele não recebe estímulo. Em casa ele é um paralítico. Em casa ele é um doente. Ele é tratado como doente. Eu não digo fisicamente, eu digo na capacidade de mudar, na capacidade de ser. E eu quero trazer uma reflexão para você em como você tem lidado com seus relacionamentos. Como que você tem tratado o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, sua namorada? Como que você tem tratado os seus filhos ou seus pais? Você que tem pais idosos, como que você trata os seus pais? Que tipo de estímulo você tem dado? Como você tem visto os seus pais? Como você tem visto os seus filhos? Qual é o seu olhar em relação ao seu marido, à sua esposa? Que tipo de coisa você vê nele e você vê, quando você olha, é como se aquilo fizesse parte da pessoa. Sabe? É assim, é um rótulo. Aquilo não é só o João. É o João que não anda. É o João que não pode pegar sol. É o João que só chora. Quando você olha para a pessoa, você só enxerga aquele rótulo, você só enxerga aquilo.
Porque é aquilo que você até mesmo construiu durante anos de relacionamento, é a imagem que você mesmo construiu em relação àquela pessoa. E isso, queridos, isso é tão sério. Essa forma como a gente lida uns com os outros, que a gente tem tantos textos na palavra que falam a respeito de julgamento precipitado, que falam a respeito de críticas. Por exemplo, se você abre a sua Bíblia, você pode abrir por gentileza, lá em Mateus, no capítulo 7, por exemplo. Mateus, capítulo 7. Nós lemos assim, a partir do versículo 1. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que vocês julgam, vocês serão julgados também. A medida que você usa para esse julgamento vai ser a mesma medida que vão usar para julgar você. Por que você repara o cisco que está no seu olho, que está no olho do seu irmão, e não se dá conta na viga que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer para o seu irmão assim, deixa eu tirar esse cisco que está no seu olho, quando na verdade no seu tem uma tábua, uma viga? Amém? Hipócrita, tire primeiro essa viga do seu olho, então você verá claramente para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus, ele está nos ensinando aqui, queridos, que muitas pessoas têm usado da crítica, têm construído coisas, têm visto coisas na vida dos outros, mas não têm percebido que a própria vida precisa ser mudada. Muitas pessoas têm visto os erros, têm criticado, porque Jesus fala assim, por que você está pedindo para tirar o cisco do olho do seu irmão? Ele está falando assim, é isso que o povo está fazendo. O povo está chegando e fala, vem aqui que tem um negócio no seu olho. Só que não está, ele está achando que tem um cisco, só que ele está falando assim, ei, tem uma tábua no seu olho. Entendeu? Não é uma coisinha não, tem um negócio grande, está tampando a sua visão. Você está olhando para o erro do outro, mas sobre você existem coisas também, existem coisas pesadas. Tem um outro texto que eu também gosto, que eu queria que você abrisse. Deixa eu abrir aqui. Mateus também, no capítulo 18, a partir do versículo 23. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva, tá certo? Mateus 18, 23. O rei dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem suas contas com seus criados. E quando ele estava fazendo isso, lhe foi trazido um dos seus devedores, que lhe devia 10.000 talentos. Ele não podia pagar. Quem estava devendo não tinha dinheiro. Então, o rei ordenou que fosse vendido para pagar sua dívida. O que ele tivesse? Esposa, menino, o que tivesse? Verso 23. Mas o homem, ele se prostrou diante do rei, com o rosto em terra. Ó Senhor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Então, o rei ficou cheio de pena dele. Mandou soltar e falou assim, quer saber? Sua dívida está perdoada. Mas quando o homem saiu da presença do rei e foi ter com um outro homem, um servo dele, que devia 100 denários, 100 moedas de prata, ele agarrou esse homem pela garganta, sabe assim, pelo colarinho, e ele falou assim, eu quero que você pague agora. E o homem se prostrou diante dele e suplicou que ele desse um pouquinho mais de tempo. Tenha paciência, eu vou te pagar, implorava ele.
Mas o seu credor não queria esperar. Ele mandou prender e encarcerar o homem até que a dívida fosse totalmente paga. Só que aí os amigos dele foram lá e contaram para aquele rei. E no versículo 32 fala, o rei chamou à sua presença o homem que ele havia perdoado e disse, seu malvado miserável, eu lhe perdoei daquela dívida enorme só porque você me pediu. Você não devia ter pena dos outros, do mesmo modo que eu tive pena de você? Então o rei irado mandou o homem ser duramente castigado até pagar o último centavo que devia. Assim meu Pai Celeste fará, se vocês se recusarem a perdoar os verdadeiramente seus irmãos. É um texto forte. E está na Bíblia. E está no Novo Testamento. Esse texto é o seguinte, vamos imaginar. Existe um rei. E ele, como é pega de contador dele, fala assim, levanta aí quem está me devendo que eu estou precisando receber. E ele falou assim, ó, tem um homem aqui que está te devendo milhões. Ele, sério? Manda chamar. Aí quando chamou, o abençoado ajoelhou, não, me perdoa. Ele falou, vai vender menino, cachorro, periquito, eu quero que você me pague. Não, por favor, eu vou pagar. Ele, aí falou, meu Deus, o homem se humilhou. Eu acho que ele se arrependeu de ter feito aquela dívida. Aí ele ficou com aquela compaixão tão grande, aí ele falou, tá bom, não, eu acredito em você. Eu acredito, levanta, faz assim, esquece. Tá perdoado, não precisa de você fazer nada. Tá perdoado. E o homem vai embora. E ele está andando pela rua, indo para casa, tranquilão. Quando ele olha, lá na padaria do seu Zé, está o Manuel, que deve para ele 100 reais. E ele falou, mas é hoje que eu te pego, Manuel. Pega o Manuel pela camisa, assim, pelo colarinho, e fala, você está me devendo 100 reais? Isso é um absurdo. Me paga agora. Ele, não, por favor, a minha esposa ficou doente, eu não tive dinheiro, me dá mais um tempo, eu estou trabalhando, eu vou conseguir juntar. Você não tem? Você não tem 100 reais? Você vai ser preso agora. Guardas, prende esse homem. E o homem foi preso. Quando o rei ficou sabendo, ele falou assim, eu não estou te entendendo, não. Eu te perdoei milhões. Milhões. E você não perdoou 100zinho. E ele disse, Jesus disse, assim é o reino de Deus. Queridos, Deus perdoou você de uma dívida impagável. Sabe que dívida é essa? Todo erro, todo pecado que você cometeu, não importa que pecado foi, não importa se para mim é um pecado horroroso, não importa, Deus perdoou você. E Deus não só perdoou, mas Deus derramou em você o amor dele. Deus ama você, querido, desde o momento que você se prostrou e falou, me perdoa, Deus, de tudo que eu fiz, eu te devo milhões e milhões e eu não sei nem como pagar. E Deus diz, não precisa pagar, já está pago. E Deus, depois disso, além disso, ele falou assim, ó, além de te perdoar, eu vou te dar um grande presente. Esse presente se chama salvação. Junto com esse presente, dentro desse presente, existe cura, existe libertação, existe provisão para tudo que você precisar. Um amor tão grande vai ser derramado no seu coração, nunca você vai se sentir sozinho. Foi assim, querido, que Deus te amou. Foi assim que Ele tem amado você. Só que quantos de nós, apesar de ter recebido tanto amor, apesar de todos os dias termos oportunidade de sermos lavados pelo sangue do Cordeiro, você tem noção que tem pessoas que estão aqui nessa noite que tiveram um livramento de morte hoje? Sim. Sim. E você tem
tem sido guardado, você tem sido protegido. E qual é a sua relação com as pessoas que você tem convivido? Como é que você tem se portado diante de outras pessoas? Você recebe uma porção de amor, de perdão. Deus fala assim, eu aceito você como você é. E como que você faz em relação ao seu marido, à sua esposa? Tem pessoas que são especialistas em fazer crítica. Especialistas. Tem aqueles que são assim muito organizados, muito certinhos, né? E não gosta de nada fora do lugar. E quando vê uma coisa fora do lugar, aí vai lá e não espera nem um pouquinho, vai lá e critica aquilo. E critica aquilo. Não tem aquela paciência de conversar, de ensinar. É rigoroso naquilo. Para ele tudo tem que estar tão perfeito. Agora, o problema do perfeccionista é quando ele encontra outro perfeccionista que enxerga nele tantos erros que nem ele mesmo sabia que ele tinha. Existem aquelas pessoas que elas criticam, que elas apontam, porque elas têm problema com elas mesmas. E é melhor eu criticar antes que o outro veja o meu erro. Tem pessoas que têm problema de autoestima. Não acredita no próprio potencial. Acha que é feio. Acha que não faz as coisas direito. Mas só que disfarça bem. E como que ele disfarça? Ele critica o outro para que o outro se sinta tão pequeno que não perceba que quem é pequeno é ele. Existem pessoas que são peritas, craques em criticar. E eu vou te dizer, a crítica, ela é, para algumas pessoas, ela chega a ser quase uma maldição. Porque são palavras que são semeadas, que não são palavras de vida, mas que são palavras de morte. Tem pessoas que têm a coragem de usar a Bíblia para criticar. Porque se colocam como uma pessoa tão super espiritual que faz como esse homem que foi perdoado, mas não perdoou. Então, quando alguém em casa faz alguma coisa, um vizinho, aí fala assim, você está precisando orar mais. Você está lendo pouco a Bíblia, viu? Vai ler a Bíblia, irmão. Vai orar. Ora que melhora. Não é assim? O super espiritual. Ele esquece que Deus o perdoou e critica as outras pessoas. E ainda usando o nome de Deus para fazer esse tipo de crítica. Não é verdade? Tem pessoas que são tão cruéis, que elas usam o ponto frágil daquela pessoa, porque aquilo vai derrubar a pessoa e ela não vai ter mais argumento. Tem pessoas que têm um relacionamento muito ruim com os pais. Aí quando o marido ou a esposa quer humilhar mesmo, e fala assim, tá vendo? Você é igual à sua mãe. Ou então aquela pessoa tem um problema de autoestima. Aí quando veste uma roupa, aí vai mostrar para o marido, aí fala, e aí, ficou bom? Aí fala, tá gorda. Olha esse braço. E esse pneu dobrando quando você põe essa calça. Dobrando, hein? Ou então fala, você tá magra demais. Você tem que comer, fazer um exercício. Isso aí é o quê? Flacidez. Aí tem gente que ainda revida, né? Fala assim, você acha que quando eu te conheci, você era careca? Você tinha cabelo. Olha a sua barriga. Olha a sua... Aí começa.
Tem pessoas que são peritas, especialistas em usar aquilo que fere a outra pessoa. Aí fala assim, quem põe dinheiro em casa sou eu, então você fica na sua. Tá bom? Quando você tiver dinheiro para pagar uma conta, aí você vem falar comigo. Quem mandou não estudar? Eu estudei. Quem mandou ser burro desse jeito? Não posso fazer nada. Quem manda aqui sou eu. E nem sempre é o homem que está falando isso, não. A mulher está falando isso. Você é um preguiçoso, só fica dentro de casa, só fica vendo televisão. Tem mulheres que são tão sem sabedoria. Olha, eu não conheço ninguém aqui, então estou bem livre, tá? Para falar. Tem mulheres que são tão sem sabedoria que elas humilham o homem, justamente ferindo aquilo que é importante para o homem. Porque o homem, querida, não importa se ele está sem trabalhar, não importa se ele está careca, não importa não. Você tem que alimentar no seu marido o homem, macho, másculo que ele é. Você detonar justamente isso nele, você não vai ter um homem não, você vai ter um banana deitado no sofá. Então vira-se na frente dos amigos, aí ele está lá, porque o homem gosta de falar, não, o quê? Estou aqui lembrando do meu marido, mas não tem coisa que eu nem posso falar. Mas falando, por exemplo, meu marido foi me levar em Natal, para dar aula na escola de Natal. Aí, quando a gente chegou lá, aí um amigo dele ligou para falar umas coisas do trabalho e tal. Aí ele falou assim, não, que eu estou chegando aqui em Natal. Ele, como é que foi a viagem? Tranquila demais. Fez em quanto tempo? Aí, fiz em tanto tempo, já se gabando, né? Que tinha feito num tempo menor. Você entende? Coisa de homem, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Coisa de homem, aquela coisa assim, eu sou homem, eu dirijo bem, dirijo com segurança, meu carro é potente, aquela coisa. Aí a mulher vê o homem falando isso, aí fala, meu Deus, que idiotice. Aí o homem está assim na rodinha, eles estão conversando, aquela coisa de homem, que é coisa assim, deles, brincadeira, e fala, você está contando que você correu? Lógico que eu não fiz isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas só para dar um exemplo. Você está falando que você correu? Você pôs a minha vida em risco. A vida dos nossos filhos. Você quer o quê? Que a gente morra? E destrói aquilo que o marido só estava falando, que chegou 5 minutos antes do previsto. Não foi aquela coisa, uau, não, mas para ele é importante. Aí você vai lá e destrói aquilo que ele construiu na frente dos amigos. Aí tem os filhos. Aí o filho fala assim, mãe, papai não vai chegar para o almoço não, estou com fome. É melhor você comer logo, porque aquele lá, ó, não tem compromisso nenhum com a gente. Destrói a imagem do pai diante dos filhos. Mulher, eu vou te falar o que acontece quando você destrói a imagem do seu marido na frente dos amigos, na frente dos filhos. Vou te contar o que acontece. O seu marido começa a não ver valor nele mesmo. E ele começa a ser um perdedor. Porque talvez você não saiba que ferir a masculinidade do marido faz com que ele, isso é pesquisa, tá? Não estou inventando, não. Faz com que ele, inclusive, não seja promovido no trabalho. Sabia? Se o homem não se sente homem o suficiente capaz, ele deixa de ser promovido no trabalho. Ele deixa de ganhar promoções, porque ele não se sente homem suficiente. Olha que semeadura. A mulher que ela semeia nos filhos, que o pai, que ele não liga para a família, que ele é um relaxado, que ele não ajuda em nada. Deixa que isso aqui quem resolve sou eu, que aqui em casa tudo sou eu. Não deixa o marido tomar a frente de nada. Mesmo que ele trabalhe muito, você tem que deixar uma parte para ele. Se você ficar à frente de tudo, nunca ele vai precisar fazer o quê? Quando chegar, ele, como foi o de hoje, nem precisa perguntar, resolvi tudo. Você não deu nem chance do cara ser o marido, seu pai. Faz ele participar. Sabe o que vai acontecer com seus filhos? Eles vão crescer
E na hora que precisar de alguém para pôr o pulso forte ali, eles não vão respeitar o pai. Aí o menino, um caso extremo, mas não incomum, o menino começa a envolver com quem não presta. E você começa a desconfiar que ele está usando droga. Aí é a hora do homem, do marido, com aquela presença, chegar e ter aquela conversa séria com seu filho. Mas ele não representa nada dentro de casa. Como? Como que o filho vai respeitar o pai? Aí sabe o que acontece? A sua filha, sabe essa vida triste, que você é obrigada, se sente obrigada a mandar fazer todas as coisas. Sabe o que a sua filha vai fazer quando ela crescer? Ela vai casar com um homem, provavelmente ela vai casar com um homem e ela vai virar você no casamento. E ela vai querer mandar no marido, vai querer fazer todas as coisas, vai querer destruir o marido para os filhos. É uma coisa assim que vai ser uma coisa meio automática que ela vai fazer. Será que você quer que a sua filha reproduza esse modelo? Porque Deus criou o homem para ser autoridade na família. E tudo aquilo, gente, que Deus criou, nos criou para ser, quando a gente foge desse plano, é peso para a nossa vida. Sempre que a mulher assume o comando dentro de casa, é um peso desnecessário. E aquilo não vem alegria. É claro que tem famílias que a mulher às vezes fica viúva e ela precisa assumir, existe uma graça para isso. Mas quando existe um casamento, que os papéis podem ficar bem definidos, e a esposa resolve tomar a frente daquilo, aquilo traz tristeza para ela. Ela não se sente feliz. Ela vai ficar cansada, sobrecarregada, porque tudo aquilo que a gente faz, que é contra o plano original de Deus para a nossa vida, traz um peso. E é um peso, né, assim, que não tem graça para fazer. Não é isso. É um peso que nós jogamos em cima de nós mesmos. Porque eu estou vivendo uma coisa que não era para viver. E aquilo traz cansaço, traz desgaste. Tem maridos que não percebem, que não fazem como a Bíblia ensina, que a mulher é a parte mais frágil. E frágil é frágil mesmo, é delicada. Você tem que tratar a mulher com cuidado. Então, quando o marido fala que a mulher está gorda demais, está magra demais, que o cabelo está feio, que o cabelo não sei o que está assim, quando o marido começa a fazer esse tipo de coisa, ele está fragilizando ainda mais. Uma mulher com autoestima baixa, então uma mulher que está fragilizada nessa área, ela é uma mulher que fica mais triste, é uma mulher que reclama mais, é uma mulher que tem dificuldade em se posicionar. Você, com certeza, você quer uma mulher que sabe quem ela é, que vive a palavra. Querido, uma mulher que vive a palavra, uma mulher que sabe quem ela é uma mulher resolvida. Só que aquele caso do filme que eu disse, aquela coisa de você é doente, você não pode andar. Aquele cisquinho no olho da pessoa. E eu com a trave no meu, sem perceber do que eu estou fazendo. Eu queria que você refletisse sobre como é que você tem tratado as pessoas. Às vezes você é um chefe no seu trabalho, você é um líder. E você, sem querer, você vê um liderado com potencial e você critica aquela pessoa. Em vez de estimular, você está criticando, porque você tem medo daquela pessoa ficar melhor que você. A gente precisa observar o tipo de relacionamento que a gente tem estabelecido com as pessoas, que tipo de rótulo, que tipo de palavras que a gente tem lançado, porque a Bíblia ela fala o seguinte: eu tenho que escolher vida ou morte. E a vida e a morte, ela está no comando da minha língua. Aquilo que eu digo, ela traz vida ou ela traz morte. Aquilo que eu falo, queridos, é uma semente. Eu quero que você imagine que existe uma semente poderosa que sai através da sua boca. Vira para o vizinho e fala assim: sai da sua boca. Aquela semente, ela sai de dentro de você. E aquela semente, olha, semente
a semente que você lança, ela vai haver lá na frente uma colheita. Qual tipo de colheita você quer? Qual tipo de colheita você vai escolher ter? Vida ou morte? Porque tem pessoas que lançam isso só apenas sobre si mesmas. Só que as palavras que você lança, ela também tem um reflexo sobre a vida das pessoas. Você está me acompanhando? Aquilo que você diz, ela também causa vida e causa morte sobre a vida das pessoas. Eu quero te dar um exemplo. Eu e meu esposo, a gente tem tentado trabalhar com os nossos filhos, pensando que a gente tem que lançar palavras de vida sobre eles. Então, a gente já viveu várias histórias interessantes com os nossos filhos. Uma certa vez, a gente estava no carro e o meu filho, ele foi fazer não sei o que, esbarrou na minha tia, nem lembro exatamente como é que foi. E eu falei assim, meu filho, como é que se fala? Ele já sabe, desculpa. Ele era bem pequenininho. Desculpa. Aí ele pediu desculpa e deu um beijo. Eu ensinando ele que quando ele faz uma coisa que machuca, agride alguém, mesmo sem querer ou por querer, que ele precisa pedir desculpa para aquela pessoa. Coisa bem simplesinha. E isso vai surtindo coisas simples, que vão surtindo um efeito. Um dia eu cheguei na escola, há uns 2 anos atrás, e a professora queria falar comigo, porque o meu filho tinha mordido uma criança. Ele já tinha sido mordido 2 vezes. Eu vou te dizer, foi pior para mim saber que ele tinha mordido do que ver que ele tinha sido mordido. Não sei se você consegue me entender. Porque ele sendo mordido, ele foi uma vítima, aí eu ensino ele como é que ele lida nessa situação. Agora falar que meu filho mordeu outra criança, pelo amor de Deus, né? E quando ele chegou com aquela quando ela deu aquela informação, qual foi a minha reação com meu filho? Você é um agressivo. Você está muito violento. O que é isso? Você está mordendo as crianças. Você é burro. Claro que não, né? Óbvio, né? Como é que eu falei para ele? Eu falei assim, Pedro, eu não estou te reconhecendo. Porque isso não é natural de você. Porque você é um menino educado. Você é amigo dos seus amigos. O que aconteceu? Quando eu lanço para ele palavras de vida, aquilo surte vida. A reação dele, porque quando você critica e fala assim, você é burro, você fica brigando com todo mundo. Se você lança esse tipo de palavra, você está afirmando um comportamento. Você está dizendo como aquela criança é. E quando eu disse para ele, eu estou estranhando, esse não é você, ele ficou parado me olhando. Que ele estava esperando levar uma super bronca, né? Claro que existiu toda uma parte de correção, óbvio, né? Mas ele ficou parado. Aí eu falei, o que aconteceu? Que você não é assim? Então, ele estava esperando a bronca, e quando eu falei para ele, Pedro, que comportamento é esse? Aí, ele já pensou, ele parou para refletir. Quando você lança palavras de vida, você está estimulando a pessoa a ter uma outra atitude. Eu tenho uma filha de 4 anos, ela vai fazer 5 mês que vem. E ela gosta de mandar. Não sei o que é isso. Para você ter uma noção, a gente foi em João Pessoa no fim de semana passado, no feriado, e a gente estava fazendo uma piscina na areia. Sabe quando a gente cava um buraco para vir um mar encher de água? Sabe como é? E a gente estava lá, eu, meu esposo e meus 2 filhos, a gente cavando na areia, fazendo um grande buraco. Aí o meu marido falou assim, Amanda, esse buraco que a gente está fazendo é uma piscininha para minha princesa.
Aí ela falou assim, pra mim? Ele falou, pra mim é princesa. Eu sou a princesa? Ele falou assim, é. Ela falou assim, então eu sou a líder. Eu quero um muro assim, assim, assim. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Então, o que eu tenho que trabalhar com a minha filha? Ter opinião é uma coisa maravilhosa. Só que eu tenho que ensinar a minha filha, desde agora, por causa desse jeitinho dela, eu sou a líder, eu tenho que ensinar para ela que a mulher precisa ser submissa. Então, eu tenho que trabalhar com a minha filha, sempre eu falo com ela, minha filha, quem manda aqui em casa é o seu pai. E ela fala, ele manda em você? Manda. E o Pedro, meu filho, é mais velho que ela. Aí eu falo, e o Pedro manda em você, porque ele é o mais velho e porque ele é o homem. E ela põe a mão na cintura e fala, e eu vou mandar em quem? Eu falo, manda no cachorro, né? E eu tenho que ficar falando isso para ela sempre. Só que ela faz as coisas assim, que eu tenho que falar com o Pedro para ele ficar esperto, que senão ela manda nele e ele nem vê. Outro dia eu estava com... eu fico assim, Pedro, você que manda, viu, meu filho, né? Quando ela veio falar, o Pedro não sei o quê. Eu falei, o que o Pedro falou? Claro que eu não vou deixar ele fazer, óbvio, né? Mas vocês estão entendendo. Eu estou tentando ensinar ela a ser submissa, né? Aí eu e o Renato na cozinha e eu ouvindo as crianças. Aí o Pedro assim, Amanda, faça isso. Eu não sei nem o que era. Aí a Amanda, não vou fazer. Ele falou, Amanda, me obedeça. Eu sou o homem, eu sou o mais velho, você tem que me obedecer. Aí ela pensou um pouco e ela falou, mas isso é jeito de se tratar uma mulher? Meu Deus. Eu preciso lançar sobre ela palavras de vida. Algo que construa nela o padrão de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque os desenhos hoje, eles ensinam que as mulheres são mais inteligentes que os homens. Então, você vai ver a Peppa Pig, por exemplo. Vocês quem sabe quem é a Peppa aqui? Mas a tal da Peppa, a Peppa domina tudo na casa dela. E ela chama, quem assiste aqui já viu, ela fala que o pai dela é o quê? Quem sabe? Bobinho. Ela fala, papai bobinho. Então, é uma coisa assim tão complicada que eu preciso, a minha filha, se ela assiste Peppa Pig, ela tem aquela visão, a menina é mais inteligente. Vocês acham que não? As crianças percebem isso. E se o meu filho assiste? Se o meu filho assiste, ele vai aceitar esse tipo de coisa. Então, eu preciso queimar as influências que os meus filhos têm recebido. Como? Querido, tirando a trave do meu olho e vendo o potencial que os meus filhos têm. Você tem que ver potencial nas pessoas. Você tem que ver potencial no seu vizinho. Você tem que ver potencial nos seus pais. Não é só em criança, não. Potencial no seu marido, potencial na sua esposa. Todos eles têm potencial para ser alguém superior ao que eles são hoje. Inclusive você e eu. Só que como que eu construo isso nas pessoas? Palavras de vida. Porque tem gente sem sabedoria em casa, o marido nunca lava a louça, não faz nada. Aí quando ele levanta e põe um prato na pia, aí ele faz olhando para a esposa, né? Aí ele vai andando para endereçar a pia com o prato na mão, olhando para ver se ela está olhando. E vai, coloca, faz até um barulhinho do garfo para a esposa ver. Pus o prato na pia. Aí a esposa, espertinha, viu? Ela vira e fala, você quer que eu te dou os parabéns, né? Porque você pôs o prato na pia. Você não fez a sua obrigação. É um mínimo. Podia aproveitar e já lavar a louça. Agora, se você lança palavras de vida sobre a sua família, como que você constrói? Você fala para o seu marido, muito obrigada, meu amor, por você ter feito isso. Obrigada.
Você me ajudou muito. Aí você fala, mas só foi um prato. Sim. Mas se você lança palavras de vida, você constrói algo nas pessoas. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Tiago, no capítulo 3. Tiago, aqui nos primeiros versículos do capítulo 3, ele está comparando, nos primeiros versículos, ele está comparando a língua com um leme, que é aquilo que dá a direção para o barco. Aí ele fala assim, verso 4. E um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá. Mesmo que os ventos... Mesmo que os ventos sejam fortes, assim também a língua é uma coisa pequena, mas de prejuízo imenso. Que prejuízo imenso ela pode provocar? Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma centelha tão pequenininha. A língua é uma chama de fogo, ela está cheia de maldade, envenenando e envenena os membros do corpo. É o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e de desastre. Os homens têm domesticado ou podem domesticar qualquer espécie de animal ou ave que tem vida e qualquer espécie de serpente e peixe, mas nenhum ser humano pode domar a língua. Ela está sempre pronta a expelir o seu veneno mortífero. Umas vezes a língua dá louvores ao nosso Pai Celestial, e outras ela rompe maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Queridos irmãos, é evidente que isso não está certo. Uma fonte de água jorra primeiro água doce, depois ela joga água amarga. Pode-se colher azeitonas de uma figueira ou figos de uma parreira? Não. Se pode tampouco tirar água doce de um poço salgado. E se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela emanem somente boas ações. E se vocês não fizerem alarde a respeito delas, então verdadeiramente serão sábios. E evidentemente não se gabem de serem sábios e bons se vocês forem amargados, invejosos e egoístas. Esse é o pior tipo de mentira. Porque a inveja e o egoísmo não são espécie de sabedoria de Deus. Essas coisas são terrenas, materiais e inspiradas pelo diabo. Querida, aqui, Tiago está falando o seguinte, tem uma coisa bem pequena na sua boca que se chama língua. Ele compara a língua com um leme que muda a direção de um navio. Querido, a sua boca, ela muda a direção das circunstâncias. Ele está falando assim, tem gente que usa a boca assim, uma hora ela louva a Deus, Pai, eu te amo, tu és adorado. E outra hora amaldiçoa o seu irmão. Como é que pode uma boca de um mesmo lugar jorrar água doce e salgada? Como é que pode de um mesmo lugar sair coisa boa e coisa ruim? Controlem a sua boca. Se você controla a sua língua, você consegue controlar o corpo. Se você não controlar a língua, você amaldiçoa o corpo. Querido, Tiago, ele está falando uma coisa que você precisa praticar essa semana. Vamos fazer assim? Começa a praticar hoje? Tiago está falando para você assim, a sua boca, ela constrói ou ela destrói? A sua boca, ela muda direções. Quando eu estava grávida do meu filho, eu cheguei um dia na casa do pastor Bud Jane e o pastor falou assim para mim, eu já estava com a barriga assim, e ele falou assim, você já tem declarado sobre a vida do seu filho como você quer que ele seja? Aí eu disse, não. Eu pensei, eu estou grávida, o que ele quer que eu declare? Ele falou assim, você está atrasada. Você precisa declarar antes mesmo que esse filho seja gerado. Ele falou, mas dá tempo. Começa agora. Declarar como que ele vai ser.
E eu comecei a dizer coisas no meu ventre. Comecei a declarar como que o Pedro ia ser. E quando eu desejei ter a Amanda, eu já comecei a dizer como ela seria. E quando eles nasceram, eu cantava para eles. Mas eu não cantava boi, boi, boi. Eu não cantava isso para os meus filhos. Eu ficava salmodiando. E entre aquilo que eu cantava, porque eu sou meio desafinada, mas eu acho que eles gostavam. E no meio daquilo que eu cantava, eu dizia. Eu falava, Amanda, você é uma princesa. E eu começava a dizer, você é uma mulher cheia de sabedoria. Você é uma mulher que vai se submeter. E eu começava a dizer como eu quero que a minha filha seja. Como eu quero que a minha filha seja. Outro dia eu estava compartilhando com uma pessoa que trabalha comigo, eu disse para ele, até hoje a Amanda não dorme a noite toda. Ela tinha 3 anos, ela ia fazer 3 anos, foi começo do ano passado. E ele falou assim, Clícia, eu vou te dar uma dica que a minha mãe fazia conosco. A mãe dele é a Marisete Garcia. Quem está fazendo escola de ministro teve aula com ela, né? O nome dele é Tiago. Ele falou assim... A minha mãe, quando a gente era criança, minha irmã chorava muito à noite. E ela orava com a gente antes de dormir. Eu falei, mas eu faço isso toda noite. Nós oramos com os nossos filhos. Querido, você não pode deixar de orar em família. Não é com o filho. Se você não tem filho, é com o marido. Se você não é casado, com seu irmão, com seus pais. Você precisa orar com eles. Existem coisas que são construídas. A sua língua, ela pode mudar a direção das circunstâncias. E ele falou para mim assim, além disso, além de orar, minha mãe fez outra estratégia. Ele falou que a irmã dele acordava chorando durante a noite, e a Amanda também era assim. A Amanda, ela tinha 3 anos, gente. Ela acordava 2, 3 vezes à noite, toda noite. Eu já não aguentava mais. E eu ia lá e falava, minha filha, mamãe está aqui. Quando ela chupava chupeta, dava chupeta, fazia carinho. Aí ela acalmava e dormia. Mas imagina você levantar tantas vezes, era muito cansativo. E ele falou assim, a minha mãe, ela pesquisou versículos sobre sono. E a irmã dele, na época, sabia ler e escrever, então ela pediu ela para escrever. Como os meus filhos, na época, não sabiam escrever, eu resolvi fazer eu mesma. Então, queridos, eu peguei 4 versículos sobre sono. E eu escrevi num papel, e eu colei atrás da porta do quarto do Pedro. E todos os dias, antes de dormir, nós orávamos, e depois a gente falava, vamos agora ler os versículos para ter uma noite abençoada. Só que eles não sabiam ler. Logo depois o Pedro aprendeu e ele já me ajudava na leitura. Só que a gente leu tantas vezes, quando eu apontava para aquele cartão, a Amanda já sabia qual era o versículo, mesmo sem saber ler. E eu falava, vamos lá, quando se deitar, aí eles já sabiam tanto que eles já completavam, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Queridos, eu vou contar uma coisa assim... Eu vou te dizer, eu sei que a palavra funciona. Eu sei que a palavra é a verdade. Eu creio de todo o meu coração. Mas se eu te contar que na primeira noite que eu li e fiz eles repetirem os versículos, a Amanda dormiu a noite toda. A Amanda dormiu a noite toda, na primeira noite. Sabe o que isso me mostra? Que a palavra funciona mesmo. Funciona para quem é pequenininho, que nem sabe ler. Funciona para aquele adulto que também não sabe ler. A palavra, ela funciona para todo aquele que confessa. A palavra funciona para todo aquele que crê. E ei, a palavra, na medida que você confessa, você gera mais fé no seu coração, mais convicção. Queridos, a palavra funciona. Dizer aquilo que Deus diz a nosso respeito funciona. Não importa a sua idade, não importa o tempo que você frequenta essa igreja, pode ser hoje o seu primeiro dia. Mas eu quero te dizer, se você abrir a Bíblia, pesquisa no Google.
Pode ser, não tem problema não. Vai lá e escreve versículo sobre sono. Vai aparecer lá. Você pega e se você tem tido uma noite turbulenta, se você tem tido insônia, você não tem conseguido dormir, você acorda no meio da noite, você acorda cansado todos os dias, você acorda sem força, você fala, meu Deus, tudo que eu queria era uma noite de sono. Você ouve o barulho do mosquitinho no quarto do vizinho. Querido, eu vou te dizer, existem versículos que você pode confessar e mudar a direção. Você muda a sua história através da palavra que é declarada. Nós precisamos aprender a confessar a vida em todas as áreas da nossa vida. Confessa vida sobre as pessoas. Declara aquilo que Deus diz que ela pode fazer. Aí você fala, Clícia, mas eu vou te falar... Meu filho nem vai na igreja, meu marido não vai na igreja, meu vizinho tem um problema com meu vizinho, meu chefe você não conhece. Não importa, começa a declarar vida sobre eles. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de rotular, incapaz. Você não anda, você não fala, você não é homem suficiente, você não é mulher suficiente, você não é o homem de Deus que você fala que você é. Arranque esse rótulo, querido. Querido, existe uma chance para você construir uma vida melhor, para você ter uma família sadia, aquela família de comercial de margarina. Aquilo que você vê na televisão, você fala, meu Deus, coisa linda, todo mundo sorrindo um para o outro logo de manhã. Meu amor, minha querida, existe essa vida para você. Existe vida em tudo aquilo, querido, em que a palavra está. Existe vida em tudo aquilo que nós declaramos, que nós colocamos confiança. Tudo aquilo que você disser vida, aquilo vai gerar vida. O que você precisa de vida nessa noite? O que você precisa de vida? Clícia, eu preciso de vida para uma dor de cabeça que não passa nunca. Vamos declarar vida sobre essa dor e vamos declarar a cura sobre ela. Declara, em vez de você falar assim, eu tenho uma dor horrível, você começa a dizer, eu sou curado. Você começa a mudar aquilo que você está dizendo. Qual o seu problema? Clícia, eu preciso de um emprego. Eu preciso de um salário maior. Então para de dizer, o meu salário não dá para nada, não tem emprego, o Brasil está em crise. Usa a sua língua para mudar a direção. Muda a direção da sua vida, querido, toma o controle da sua vida. Por que você vai deixar o jornal tomar controle da sua vida? Por que você vai deixar aquela parte da família que só fica falando mal de vocês tomar conta da sua vida? O vizinho tomar conta da sua vida? Deixa Deus tomar conta da sua vida. Deixa que a palavra seja vida, seja verdade dentro de você. O que você precisa de vida nessa noite? Clícia, o meu sonho é engravidar. O meu sonho é engravidar. Vamos declarar vida sobre o seu ventre. Começa a chamar a existência. Começa a dizer que tudo é normal dentro de você. Que não importa os médicos, eles podem ter identificado o que for, queridos. A gente não está dizendo que o médico está mentindo, não. Mas a gente está falando que a verdade de Deus é maior do que a verdade do mundo. Eu tive uma experiência, vou contar um testemunho, mais um testemunho de vida. Quando eu fiquei grávida no meu filho, eu tive um sangramento. E quando eu fui fazer o ultrassom, não tinha bebê no ultrassom. E a médica disse que pode ser que não tivesse bebê mesmo. Então eu tive que fazer repouso e tive que ficar 15 dias para esperar o próximo ultrassom. E nesses 15 dias eu aprendi algo muito importante, que eu precisava controlar os meus pensamentos e controlar a minha língua. Porque vinham pensamentos de morte para mim. Eu comecei a declarar, eu fiz uma declaração meio doida. Eu fiz assim, mesmo que não tiver bebê, quando eu fizer ultrassom vai ter um. Comecei a dizer isso.
E eu comecei a ler livros sobre fé. E eu não ficava assistindo jornal. Eu não ficava assistindo filme triste de bebê, mulher que sofria aborto. Eu não ficava assistindo isso, não. Eu ficava controlando a minha mente, controlando meu pensamento. Você acha que eu ficava ouvindo, procurando no Google, mulheres que o bebê não apareceu no primeiro ultrassom? Eu não. Eu vou procurar coisa ruim na internet? Sai pra lá. Quando eu fiz o ultrassom, o bebê estava lá. Só que quando eu fiquei grávida da Amanda, eu tive uma outra situação. Aí eu quero te ensinar uma coisa. Uma experiência anterior, ela reforça uma outra circunstância que vai chegar. Sabe, Davi? Eu matei o leão, matei o urso e vou matar o gigante. Quando você vive uma coisa, você está mais forte naquilo. Mas se você nunca viveu, você pode usar o testemunho de outra pessoa para você crer naquela determinada coisa. Não, eu soube que um bebê foi curado e o meu bebê vai ser também. Porque Deus é o mesmo, Deus está em todos os lugares, Deus é poderoso para curar e você agarra aquilo. E quando eu fiquei grávida da Amanda, eu fui fazer um ultrassom e a médica disse que o meu útero estava rachado. E que ela ia ter que fazer costurar o meu útero. E ela disse, como a gravidez já estava avançada, quando é no comecinho, eles fazem um procedimento que é mais tranquilo. Quando a gravidez já está mais avançada, a mãe tem que ficar de repouso absoluto. Só vai no banheiro e olha lá. Não levanta nem para comer e pode perder o bebê, porque o útero vai cedendo. E ela falou assim, olha, isso aqui que aconteceu com você nunca vai melhorar. Toda gravidez que você tiver vai acontecer a mesma coisa. E ela falou, eu vou fazer esse procedimento, é um procedimento arriscado e tem 50% de chance do bebê morrer. Imagina. Quando eu saí do consultório, eu saí arrasada. E eu chorei demais. E o meu marido virou para mim e falou assim, por que você está chorando? Como? Por quê? Ele falou, por que você ficou com 50% ruim? Ó. Ela não disse que era 50% de chance, você ficou com 50% de morte e não de vida. A gente tem mania de, ao invés de olhar aquilo que tem de bom, a gente olha o que tem de ruim. Aí você olha para aquela pessoa, ao invés de você procurar aquela característica que ele tem, que é muito boa, a gente procura o que tem de ruim. Por isso que tem um negócio no seu olho, que você não está enxergando. E eu fui para casa, e eu já sabia qual era o processo. Eu sabia que eu tinha que ler, eu sabia que eu tinha que confessar. E eu peguei algumas músicas, escolhi alguns louvores, e sempre que vinha um pensamento, eu começava a cantar, bem alto, para não deixar nenhum pensamento mais alto que a minha voz. E eu fiz essa estratégia, palavras de vida, confissão de vida, louvores a Deus. E queridos, eu fui para isso foi numa quinta, ela tinha marcado a cirurgia para terça-feira. Quando foi no domingo, eu fui para o culto. Quando chamaram para imposição de mãos, eu pensei assim, que eu estava de repouso em casa, não era nem para eu ir para a igreja, mas eu disse para o meu marido que eu queria ir, e ele ficou muito feliz com a minha decisão. E eu fiquei pensando, quando chamarem para oração para a cura, eu vou levantar. Mesmo se falarem que não precisa ir lá na frente, mas eu vou levantar, onde eu estiver, eu vou ser curada, porque eu estou crendo, eu vou ser curada no louvor, eu vou ser curada na palavra, eu vou ser curada, mas eu vou ser curada. E eu fiquei com esse pensamento, é o dia da minha cura. E chamaram para a cura, eu fui receber oração para a cura. Na segunda-feira, eu fui na médica e eu pedi para fazer um outro ultrassom antes dela fazer a cirurgia em mim. E quando eu fui fazer o ultrassom, eu fui numa outra médica. E quando ela fez, eu fiquei bem caladinha. Ela fez, ó, tá tudo bem com seu bebê, o peso dele é esse, tal, não sei o quê. Aí eu falei, certo. E aí falei o nome lá do negócio que ela falou que eu tinha. Aí ela falou, não tem nada disso aqui não. Meu útero limpo. Agora eu quero te falar uma coisa. Você pode receber cura em relação a uma coisa. Você pode ter recebido hoje entendimento
a respeito de como você deve proceder. Palavras de vida, palavras de vida. Mas você só, querido, permanece curado se você mantém a sua cura através do controle do pensamento e através da confissão da palavra. Você só melhora a imagem em relação às pessoas se você mantém o seu pensamento alinhado e mantém a sua confissão alinhada. Se você hoje chega em casa e fala assim para o seu marido: eu te amo, você é meu príncipe, minha vida. E ele até espanta porque você tem um tempão que não fala isso. Só que se amanhã, quando ele acordar, te der bom dia com aquele bafo, e você falar: misericórdia. E você esquecer, por causa de alguma coisa que ele faça. Ele fez uma coisa que você não gosta. Aí por causa daquilo que ele fez, você repete tudo aquilo que você estava falando antes, você perdeu o que você aprendeu hoje. Você precisa aprender a manter a cura. Você precisa aprender a manter a vida. Mantenha a vida. Comece hoje praticando. Tire os rótulos das pessoas. Comece a declarar vida sobre elas. Comece a declarar vida sobre você mesmo. Chame a existência coisas melhores. Mas amanhã, quando você acordar, mantenha o mesmo pensamento. Mantenha a mesma confissão, querido. E você vai construir um caminho de vida. Se você imaginar que a sua língua é como um leme que muda a direção do barco, se você muda o barco, a direção do barco nessa noite, mas amanhã à noite você muda de novo, ele volta para a mesma direção. A sua língua é como um leme. E você tem o poder de mudar circunstâncias. Você tem o poder de mudar o seu casamento. Você tem o poder de mudar a sua família através da sua língua. Tire aquilo do seu olho que está te atrapalhando, para que você possa ver como Deus vê. Você pode ficar de pé. Fica de pé. Existem coisas que você está precisando declarar a vida. Pode vir alguém do louvor aqui, por favor? Pode vir o grupo do louvor. Você está precisando declarar a vida sobre algumas coisas. E eu quero que você feche seus olhos. Não existe ninguém aqui nessa noite que não tenha algo que precisa declarar vida. O que você precisa de vida? Você precisa de vida no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no seu salário, no seu corpo, no corpo de alguém que você ama. Você quer ficar grávida? Quem quer ficar grávida? Tem alguém aqui que quer ficar grávida? Ou o marido que quer ser um papai? Se tiver, eu quero que venha aqui na frente, por favor. Se tiver alguém, tá? Vem aqui que eu quero orar com você. Tem alguém? Aleluia. Você precisa declarar a vida sobre você, querido. Você precisa chamar à existência aquilo que os seus olhos não têm conseguido ver. Quando você tirar aquilo que está impedindo os seus olhos de verem, querido, você vai começar a ver como Deus vê. E você vai receber aquele perdão que Deus já te deu. E você vai conseguir perdoar as pessoas. Quando você tira a trava dos seus olhos, você consegue viver a vida que Deus tem para você. Amém? Eu queria que você fizesse uma oração sobre aquilo que você quer declarar vida. Declare vida sobre você, sobre a sua família. Declare vida sobre aquilo que você quer ver mudança, mudança de direção. E vai acontecer. Aleluia. No esconderijo, onde posso descansar. Teu refrigério habita a paz, que excede o meu pensar. Não temerei
és o meu escudo, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença, a tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença, na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Estou protegido. A tua presença, a tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença. Não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. A tua presença,
presença. Me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença. Na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus, habita em mim, opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus, habita em mim, habita em mim, opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus, habita em mim, opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus. Existe alguém nessa noite que não fez Jesus como seu Senhor e Salvador? Existe alguém nessa noite que nunca abriu seu coração verdadeiramente e falou assim: Deus, eu me abro para viver uma nova vida? Quem aqui nunca declarou: eu reconheço, Jesus morreu por amor de mim, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador? Quem aqui nunca disse isso e quer fazer isso nessa noite? Vem aqui que eu quero orar por você. Querido, hoje é dia de transformação. Hoje é dia de mudar o rumo da sua vida. Se você quer abrir o seu coração, você que está um tempo afastado, você sabe que você precisa revigorar os seus votos com o Senhor. Você sabe que você precisa dar uma nova oportunidade para você mesmo, tendo uma vida com Deus. Se você quer se reconciliar com Deus, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Querida, é a sua noite de fazer um voto, uma aliança com o Senhor e dizer: sim, eu quero uma vida nova, eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida restaurada. Eu quero orar por você. E existe um milagre para acontecer na sua vida, um milagre de transformação, um milagre de poder. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, você que nunca foi cheio do Espírito Santo, e você nessa noite quer receber o Espírito Santo, você quer ser cheio da vida de Deus. Aleluia! Venha mudar o rumo da sua vida, que vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Você vai entender o que é ter a vida de Deus dentro de você. Você vai entender o que é ser cheio. Você vai ver como é fácil mudar o rumo. Você vai usar a sua língua da forma correta. Você vai entender as verdades da palavra. Vem aqui na frente. É o seu dia. Se reconcilie com Ele hoje. Ele
abre os braços e diz: você é meu filho amado, eu tenho alegria em você. Não se sinta envergonhado. Deus tem uma vida de vitória para você. Vem aqui na frente. Declare que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador. Declare diante das pessoas. Vença todo medo. Se você está angustiado, não sabe se é o certo a fazer, eu vou te dizer, só há uma forma de ter vida, e essa vida é através de Jesus Cristo. Ele é que pode te ajudar, Ele é que pode te fortalecer para que você tenha essa vida que você quer. Vem aqui na frente e nós vamos orar com você. Existe vida para ser restaurada, casamentos para serem restaurados. Não perca essa oportunidade. Jesus é a vida que você precisa. Ele salvou você através do sacrifício daquela cruz. Ele fez um sacrifício porque Ele ama você. E Deus diz para você nessa noite: venha até mim. Venha até mim. Venha até mim. Nós nos alegramos com a sua decisão, queridos. Nós queremos que você venha, que você dê um passo de fé. Dê um passo de fé nessa noite para mudar a sua história. Mude a sua história nessa noite. Eu sei que tem mais alguém. Eu não queria encerrar esse momento sem te dar essa oportunidade. Vem aqui. Não fica com vergonha, não tenha medo. Existe um poder sobrenatural para ser derramado sobre você nessa noite, para te ajudar a viver a vida que você tem sonhado. Existe um poder sobrenatural. Algo vai ser derramado sobre você nessa noite e a sua vida não vai ser mais a mesma. Jesus é a solução para você. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que o pessoal do trabalho diz, não importa. Jesus é a solução. A palavra vai mudar a sua vida. Eu sei que tem mais alguém. Vem aqui. Eu quero dar um abraço em você. Eu quero me alegrar junto com você por causa da sua decisão. Você que já congregou há um tempo e você quer bater o pé e falar assim: agora minha vida mudou. É a sua noite de você fazer isso e você ter o amor dos irmãos por causa disso. Você que está aqui na frente, eu queria que você olhasse para mim, você que veio aqui. Eu quero dizer, precisa de muita coragem para sair do seu lugar e vir aqui. Porque vem muito pensamento para nós, dizendo que, será que eu preciso fazer isso mesmo? E eu vou dizer para você que esse simples fato de você caminhar até aqui, é como se você afirmasse: acabou. Acabou. Agora mudou. Minha vida mudou. Minha vida mudou. Minha vida mudou. Esse andar até aqui é como se você falasse para o seu corpo: eu mando em você. A minha vida vai ser diferente. É como se você mandasse na sua mente: me obedeça. Pensamentos novos virão, porque uma vida brilhará dentro de você. Amém? Aleluia. Quem está alegre por isso? Aleluia. Aleluia. É por isso que a gente faz o culto, sabe? É para isso. Porque a gente sabe que alguém vai ter a sua vida transformada. É por isso que a gente ora, que a gente louva. É por isso que a gente estuda a palavra. É por isso que a gente vive. Uhul! Porque esse culto é para vocês. Amém? Eu quero agradecer a presença de vocês.
esse casal vai conversar com vocês. Eles vão explicar essa decisão que vocês tomaram. Só que antes de vocês irem, eu só queria fazer uma oração. Tá bom? Pai, obrigada, Senhor, pelo ministério do Teu Espírito Santo, que é aquele que convence o homem. Obrigada, Senhor, pela força da Sua palavra sobre a vida de cada irmão que tomou essa decisão. Para muitos é uma decisão difícil. E eu te peço, Senhor, o fortalecimento do homem interior, Pai. Que eles estejam fortes, fortalecidos para vencer os desafios. Que eles percebam o grande amor que o Senhor tem por eles. Que eles nunca mais se sintam sozinhos, nunca mais se sintam tristes. Que eles consigam dormir bem. Porque em paz eles permanecerão. Em nome de Jesus. Amém? Vocês podem acompanhar aquele casal. Eles vão conversar com vocês. É rapidinho. Esse casal ali. Eu quero 2 minutos para falar uma coisa para você. O que eu falei aqui é sério. Existe um motivo desse culto acontecer. O motivo da igreja abrir. A igreja ela abre para que vidas sejam transformadas. Existe um tempo que a gente precisa ser cuidado. Essa palavra nos ajuda, nos motiva. Mas existe um tempo de você cuidar de outras pessoas. A nossa vida não tem sentido, querido, se outras pessoas não são salvas. Nossa vida não tem sentido se pessoas não nascem de novo nessa igreja. Esse é o seu motivo de existência. É para isso que você nasceu de novo, para que outras pessoas conheçam aquilo que você tem conhecido, tenham a oportunidade de ter uma vida nova. É por isso que Deus, querido, tem te ajudado até aqui, para que você seja sim um homem de fé, uma mulher de fé, que você tenha uma vida abençoada, mas para que outras pessoas que estão cegas, que elas não têm nada disso que você tem vivido, querido, não tem nem um pouquinho. Pessoas que estão sozinhas, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão pensando em suicídio. É para isso que esse culto acontece, para que pessoas sejam salvas. Não se sinta perdido, sabendo o que você tem que fazer na vida. Você tem um motivo na sua vida. E esse motivo é ajudar pessoas para que elas conheçam o Senhor Jesus. Amém? É por isso que eu estou aqui nessa noite. Por isso que eu pensei, eu não posso perder esse culto. Porque não tem alegria maior, querido, do que ver pessoas que, independente daquele pensamento que vem, pessoas que se levantam e falam, eu vou lá na frente, eu nem sei o que está acontecendo, mas eu vou lá ver o que é. Pessoas que ficam com vergonha. Eu sei que tem gente aqui que precisava ter vindo e ficou com vergonha. Eu vou te dizer, você é muito amado. E é por isso que esse culto acontece. Amém? Aleluia. Obrigada. Glória a Deus. Mais uma vez, irmã Clícia, gostaria de agradecer. Nos sentimos honrados com a sua presença. Aleluia. É uma alegria para nós recebê-la aqui. Amém? Toda a igreja manda um abraço para o Renato. Amém? O Renato é uma bênção na nossa vida. O Renato é o esposo dela. Amém? Nosso líder no ministério. Aleluia. Que culto abençoado, meus irmãos. Glória a Deus. Mas vamos avançar então. Vamos para a nossa agenda. Amém? Olá, irmãos. Graça e paz. Acompanhe agora a agenda da Igreja Verbo da Vida Calcaia e confira todas as programações da nossa igreja. Nas terças-feiras, às 19h30, temos o nosso culto de oração. Venha ter esse momento de oração e adoração junto conosco. Por isso, não falte. Já nas quintas-feiras, sempre às 19h30,
Glória a Deus. Então, irmãos, para o Acampa em Cristo, que é o acampamento dos jovens aqui da igreja, você pode procurar o nosso irmão Átila Aliança, ele vai lhe dar maiores informações, ok? Também vai acontecer dos dias 7 a 9 de julho o Recarregue, que é o acampamento de adolescentes do Ceará. Então, se você tem filhos, adolescentes, sobrinhos, primos, esse evento é organizado pela nossa sede Benfica, e vai ser com Luan Barreto e Verusca Estrela. O valor de R$250, o investimento, que vai estar incluída a estadia, o traslado, a alimentação, e ainda vai ser abençoado recebendo a palavra de Deus. Amém? E você pode procurar a Gabriela ou o Fabiano. Ok, irmãos? Hoje é domingo, terça-feira, nós temos culto de oração. Amém? Se eu fosse você, eu vinha para o culto de oração, irmãos. Amém? É o culto mais importante da igreja. É o culto onde nós fazemos a preparação para o resto de todas as coisas que vão acontecer na igreja. Amém? Então, terça, 7h30, culto de oração. Quinta-feira, culto de ensino da palavra, nós já falamos aí. Mas eu gostaria de reforçar isso para que você venha e participe da sua igreja. Amém? Porque a nossa igreja precisa avançar em oração e aprendendo a palavra. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite? Você é abençoado todo dia, amém? Vá na graça e na paz, mas não saia sem falar pelo menos com todo mundo que você puder.